Olá! Começa agora mais um Tempo do Campo. Aqui você acompanha como ficará o clima em Guarapuava para a próxima semana e como isso deve influenciar na sua produção rural. Nos próximos dias, o clima deve seguir instável, com variação nas temperaturas. Na terça-feira, a mínima prevista é de 11 graus e a máxima deve ficar em torno dos 25. Na quinta-feira, a mínima deve subir para 16 graus e a máxima fica em torno de 23, podendo chover a qualquer hora do dia. Teremos um período de tempo firme com pancadas de chuva quase todos os dias. O domingo promete ser chuvoso, podendo chover um volume de até 80 milímetros. Estamos passando por um período de neutralidade. Isso significa que o tempo não está sendo afetado nem pelo Laninha, nem pelo El Ninho. Mas afinal, o que isso significa e como isso influencia na sua plantação? Para esclarecer essas dúvidas, conversarei agora com o professor Dr. Jadowski, que é especialista em climatologia. Bom dia, professor! Primeiramente, eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa questão da neutralidade e quais os impactos desse tipo de clima em Guarapuava. Bom, a questão é interessante, porque nós temos três possibilidades de clima que realmente eles formam toda aquela conotação que nós temos de calor, frio, chuva, tempo mais seco também. Neutralidade, que estamos vivendo agora a partir já de junho, a princípio para frente. El Ninho, que é um período que prevaleceu no final dos anos 15, 2016 e até agora meados de junho de 2017, onde chove bastante, é um tempo mais quente. E Laninha, que é um período mais frio e as chuvas diminuem um pouco mais. Nós passamos na transição de El Ninho para a neutralidade agora no inverno, consequentemente o inverno, um dos fatores foi essa mudança e somado a centros de alta pressão e algumas mudanças que são normais, mas que prevaleceram no mês de julho e depois em agosto, acabaram criando também aquele inverno seco, com estiagem atípica fora do normal. O inverno é seco para nós, não tão seco quanto este ano. Então, os centros de alta pressão somado à neutralidade conformaram esse clima seco de inverno, que foi quebrado no início de agosto por uma entrada de massa de ar frio e voltou a secar em agosto de novo, aí choveu em setembro. Consequentemente, nós tivemos toda uma mudança em termos de agricultura, em termos de clima para todo mundo, né? E neutralidade é isso, ele acaba trazendo um clima que, de repente, a chuva fica na média, a temperatura fica na média, a soma de tudo fica na média. Mas a distribuição das chuvas, a distribuição das temperaturas, as temperaturas mínimas e máximas, às vezes tem discrepância. Então, nós acabamos tendo, por exemplo, uma amplitude térmica muito maior na primavera, como é o nosso caso agora, dias mais quentes, mas de repente começa a esfriar essa semana, começa a tendência que nós estamos tendo. E as chuvas mais concentradas. Tivemos um período mais seco, agora choveu esse final de semana. Podemos ter um período mais seco e voltar a chover mais concentrado lá para novembro, não sabemos. Então, mas espera-se que chova bem. Neutralidade não nos indica nem estiagem, nem chuva demais. Mas não temos nenhuma garantia de distribuição, assim como a temperatura. Então, podemos dizer que o período de neutralidade em Guarapuava ele é mais instável do que seria se vivêssemos um Laninha ou El Ninho. Não exatamente o termo instabilidade, mas é menos previsível, né? O Laninha, nós sabemos que ele é mais seco e um pouquinho mais frio, o El Ninho é mais quente e um pouquinho mais chuvoso. A neutralidade ela tem períodos mais quentes, mais frios, períodos de mais chuva e menos chuva, e pode ser bem distribuído, mas a tendência é não ser tão bem distribuído assim. O maior número de eventos que nós tivemos fora da normalidade, o evento de neve em 2013, o período de estiagem deste ano, inclusive períodos de enchente, ou chuvas acima do normal, ocorreram, segundo dados que nós levantamos aí em pesquisa da universidade, em períodos de neutralidade. Então a tendência é uma discrepância um pouco maior. Uma insegurança em termos de agricultura, digamos assim, não se sabe o que vai ter a semana que vem. Sabe-se que o período não vai ser tão fora do normal, né? Mas pode ser mal distribuído. Qual o impacto dessa estação mais imprevisível para as plantações? Bom, o agricultor, ele logicamente está preparado para isso, ele convive com a natureza, como a gente sabe. Mas tudo que é fora do normal, ou tudo que é normal, mas mal distribuído, gera um esforço maior, gera, digamos, demanda de irrigação, gera, às vezes, uma cultivar pode não se desenvolver bem naquele período como seria o normal. Este inverno nós tivemos redução na área cultivada de cereais de inverno pela estiagem, não se conseguia plantar, não se conseguia manejar, vai ter um impacto na produtividade. Espera-se que para o período agora de primavera-verão, essa distribuição possa ser melhor, porque nós temos as chuvas de verão entrando agora, então pode chover num local, pode chover no outro, então não dependemos tanto da entrada de massas para chover como no inverno. Que esse impacto seja bom, que a agricultura se desenvolva bem. Mas pode acontecer o excesso de chuva prejudicar por doenças, por
você ter consequências na redução de produtividade, o período de cultivo também comprometido, e a estiagem também, demanda irrigação, demanda mais água, às vezes a planta não se desenvolve bem, não se consegue plantar, enfim. Tudo que é fora do normal tem um impacto em redução de produção, redução de ganho para o produtor, aumento de custo para o consumidor, enfim, a agricultura é mais ou menos isso. Espera-se uma primavera-verão mais ou menos bem distribuída, já que estamos em neutralidade, mas não temos certeza, a princípio, se essa distribuição vai ser boa ou não, como teríamos em outros períodos com outros fenômenos. Ok. E quais as culturas que são beneficiadas, né, agora nesse período, na próxima estação? Bom, o cultivo agora, essa mudança de primavera-verão, entre as grandes culturas, entre culturas de primavera-verão. Para a nossa região, cereais de verão, então seria milho, soja, feijão, mais expressivo. As hortaliças, em geral, já tem as folhosas e basicamente todas acabam se desenvolvendo muito bem, exceto aquelas bem características de inverno, né? Como às vezes grandes culturas, como canola é de inverno, como você pega aí ervilha, fava, enfim, que são bem específicas de inverno. Mas, a princípio, entra todas as culturas de verão. É um período em que, se o clima se desenvolver bem, nós temos realmente aí uma grande gama de culturas em termos de agricultura que são beneficiadas por um clima melhor. Então, professor, o Tempo do Campo visitou a propriedade do seu Altino e gostaríamos de mostrar agora quais são as medidas que ele está tomando na plantação. Durante o período da seca, o sistema de irrigação adotado pelo senhor Altino foi fundamental para manter os morangos saudáveis. Enquanto a água foi essencial para os morangos, ela em excesso prejudica a plantação de alface, como conta o agricultor. Também a alface, que ela vai muita água, ela vai apodrecendo na parte de baixo, mas tem que conviver com a natureza. Durante o inverno, a plantação de ervilhas também foi fortemente prejudicada. Ela queimou, porque ela é um produto de inverno. Se começa a plantar no começo do inverno e passa todo, mas como tivemos a jada preta e mais jada em cima, então acabou queimando, nós não tivemos produção praticamente. Teve produção, mas não foi usado. Né? A ervilha sentiu bastante esse ano, nunca perdeu, mas esse ano não deu. Então, professor, quais as medidas, né, do seu Altino estão corretas, o que ele poderia ter feito ou fazer daqui adiante para melhorar a sua produção? Bom, a gente viu que é uma produção normal da nossa região. Ele tem uma parte de cultivo protegido, a questão do morango ali que ele está fazendo dentro de estufa, e tem uma parte a campo. O cultivo protegido representa uma certa estabilidade, um pouco mais de segurança, porque você tem um controle de temperatura um pouco melhor, vai ter que irrigar lá dentro, então a princípio também já está estruturado para manter aquele nível de umidade adequado. E não corre tanto risco pelo excesso de chuva, porque a princípio o plástico está protegendo. A nossa região ainda tem a quantidade, o nível de utilização de cultivo protegido é baixo. A tendência é aumentar isso pela demanda, pelo crescimento regional, enfim, demanda de produtos hortícolas e que, logicamente, vão levar a tecnificar um pouco mais. O cultivo a campo, como a gente viu, representa um pouco mais de risco. Se você tem uma estiagem, se o agricultor está preparado para irrigar, ele pode suprir desde que haja água disponível. O excesso de chuva já é mais complicado. Aí tem que se prever o local de instalação das unidades de produção, um pouco mais drenado, um pouco mais elevados, para que não haja risco exagerado de acúmulo de água no período de chuva maior. A chuva maior, como o seu Altino comentou, ela traz doença porque ela vai levar a entrar fungo, a entrar bactéria no meio do cultivo, falta radiação solar, então a planta não cresce, não se desenvolve. E a soma, a questão de temperatura, às vezes, associada a tudo isso, leva a se perder. São culturas de risco, né? Então, assim, quando se cultiva no inverno tem que ter, digamos assim, quanto mais nós tivermos de estrutura para cultivar no inverno frio, ou cultivo protegido nos ajuda, e no verão o risco de chover um pouco mais, ou às vezes de ser mais seco, tanto no inverno e no verão, também é um risco. Então, assim, sempre que o produtor tiver possibilidade de ter um sistema de irrigação disponível para os momentos de estiagem, e sempre que tiver uma cultivar, às vezes um pouco mais adaptada, bem adaptado para a região, vai ajudar. Parece que o seu Altino está preparado, dentro de um dado limite, né? O excesso de chuva já é um pouco mais complicado, porque não se tem muito o que fazer, exceto uma lavoura já mais drenada. E a questão das ervilhas, é uma cultura de inverno, mesmo assim ele sofreu uma perda, né, com o frio excessivo. Por que isso aconteceu? É comum? Pois é, tanto afetou as ervilhas quanto afetou grandes culturas, na nossa região aqui. Culturas de inverno, elas têm características bem específicas, desenvolvem condições de fotoperíodo específico, dia mais curto, que vai crescendo ao longo do período, e temperaturas baixas, especificamente à noite, e uma soma térmica adequada para elas. Nesse ano foi mais seco.
Então, a princípio, não se esperava. O inverno é a estação mais seca para nós, mas não tão seca quanto foi este ano. Há chuvas de menor intensidade, mas distribuídas ao longo do período. Não tivemos esse ano. Os centros de alta pressão, que impediam que entrava a chuva da Amazônia, que prevalece nesse período, e as massas de ar frio do inverno, que trazem um pouco de chuva também, e que trazem baixas temperaturas, que favorecem chuva, a entrada de massas que favorecem a chuva, por esse centro de alta pressão não aconteceram. Então, quando o centro se dissipou, as massas de ar entraram com uma intensidade um pouco mais elevada que o normal. Essa geada negra comentada, ela é uma geada que acontece fora do período normal do final de madrugada, não é um resfriamento normal, é um ar que entra automaticamente na região muito rápido e normalmente queima de dia as plantas, como foi esse ano. Então é uma geada muito mais forte, a planta praticamente, mesmo as de inverno, elas são adaptadas a clima frio, mas não a clima extremamente frio. Então aí prejudicou não só as ervilhas, como outras culturas de campo, e a própria estiagem e o frio prejudicou também algumas culturas de inverno que nem foram plantadas na região por um clima completamente fora do normal. Professor, muito obrigada pela sua presença. O Tempo do Campo fica por aqui. Até mais, esperamos você, nosso amigo produtor rural, semana que vem.